Olá, mamãe. Eu sei que você já se perguntou o que eu posso fazer para acolher melhor a birra da minha filha ou do meu filho? E se eu te disser que existe um mapa que pode ajudar você a acolher a criança na hora da birra e a criar estratégias para lidar com essas situações do desenvolvimento infantil? Sim, esse mapa existe. Meu nome é Sara Guedes, sou psicóloga, astróloga e mãe. E aqui no meu canal estaremos falando sobre astrologia e desenvolvimento infantil. Primeiro gostaria de esclarecer que esse mapa que eu estou falando é um mapa astral, um mapa natal astral. O mapa astral é retrato do céu, é a fotografia do céu no momento do nascimento. E nessa fotografia está contida todas as potencialidades daquela criança e todos os desafios do desenvolvimento infantil. Bom, o primeiro passo para a gente olhar no mapa e entender como poder acolher melhor nossa criança é compreender a lua de nascimento. A lua é um dos pontos mais importantes do mapa, que nos vai ajudar como acolher, como nutrir e como criar um ambiente emocionalmente seguro e estável para a criança poder se desenvolver. E aqui a gente precisa fazer um parênteses para entender o que é a birra. A birra geralmente é uma reação da criança, tá? Quando ela está aprendendo a demonstrar, a afirmar o seu desejo, né? A fazer valer seu desejo e se depara com uma frustração, com uma impossibilidade, com um limite, a forma dela demonstrar essa frustração é através de uma birra, justamente por ainda não ter outras habilidades para poder lidar com momentos de adversidades. Então, quando a criança está numa birra, a primeira coisa que você vai poder olhar é a lua no nascimento. A lua vai ajudar você a entender como acolher no momento da birra, no momento mais estressante da criança. E aqui vamos a alguns exemplos, né? A criança que tem, por exemplo, uma lua no signo de água, ela tende a precisar de colo, gosta do afago para se sentir mais acolhida na sua frustração e precisa de tempo para poder elaborar aquele sentimento. E normalmente esse tempo em que ela está elaborando vem com muitas lágrimas. A criança com a lua em água, que tem uma ênfase em água, tende a ser muito sensível e muito emotiva. Os sentimentos são demonstrados muito através do choro, certo? Um outro exemplo, por exemplo, a criança que tem lua nos signos de terra, costumam ser bastante sensoriais. Uma forma de você acolher, de acalmar essa criança, por exemplo, é fazendo entrar em contato com o próprio corpo. Colocar a mãozinha no peito, sentir a respiração, sentir a palpitação, sentir ó, como está agitada. Respire fundo para se acalmar. Essa pode ser uma estratégia de você ajudar a criança a se acalmar no momento da birra. Por exemplo, a criança que tem uma lua no signo de fogo. A criança tende a ser muito energética e muito impulsiva. Essas crianças costumam precisar de mais apoio e ter uma necessidade maior de desenvolver a calma, né? Normalmente elas são bem impacientes, então tem mais dificuldade de desenvolver a paciência e são muito impulsivas. Então elas também precisam de ajuda para direcionar melhor a raiva. Como por exemplo, quando você percebe que a criança está muito agitada, muito nervosa, ela tem uma lua em fogo. Se estiver por perto no travesseiro, assim, ó, filho, filha, pode bater no travesseiro para extravasar sua raiva. O que te deixou frustrado faz conta que é o travesseiro, para você jogar essa raiva nessa frustração do travesseiro. Isso tende a ajudar a criança a se acalmar. E, por exemplo, uma criança que tem a lua do signo de ar, normalmente as crianças que têm a lua no signo de ar, à medida que vão desenvolvendo a fala, né, e a capacidade cognitiva, elas tendem a ficar mais questionadoras. Então é bom os papais e as mamães irem se preparando para as crianças com a lua no signo de ar, para se preparar justamente para isso, para aprender e a ter paciência para responder todos os questionamentos dessa criança. E é importante responder esses questionamentos, porque através dessas respostas a criança vai tendo contato e conhecimento, né, com a situação ou com a frustração. Isso ajuda a criança a se acalmar. Então, quanto mais ela conhece daquela situação, mais ela consegue criar estratégias também para lidar com aquela situação. E claro, com o apoio dos papais e das mamães. Um outro ponto também importante da gente observar no mapa astral, que tem muito a ver com esse momento da birra, é o planeta Marte. Marte é um planeta que simboliza a ação. Então, assim, a forma da criança expressar o desejo, né, colocar o desejo em ação, tá a ver com Marte. A forma da criança afirmar sua personalidade, assim, colocar os limites e afirmar assim, sou eu que estou aqui, tá muito a ver com o planeta Marte. Então a gente pode perceber, então, né, Marte no signo de fogo, as crianças tendem a ser mais energéticas e mais impulsivas, né. Marte no signo de terra,
a criança tende a ser mais persistente. Isso também significa que pode ser mais teimosa. E também, assim, são crianças que precisam ver e sentir, né, a consequência. Então, muitas vezes, filho não vai dar certo, filha não vai dar certo. É preciso que ela veja a consequência de que aquilo não vai dar certo para conseguir entender que não pode ir por esse caminho, tem que ir por outro. Marte nos signos de ar tendem a ser também tão questionadores quanto a Lua no signo de ar. E assim, eles pensam também bastante no coletivo. Então, assim, podem ser crianças mais fáceis de você dialogar e criar regras. Mas, assim, regras coletivas, por exemplo. Qual seria o certo e errado de agir nessa situação? Isso, óbvio, para uma criança que já consegue pensar e ponderar, né? Não serve, tipo, uma criança com 1 ano que é muito instintiva. A criança de 1, 2, 3 anos, ela costuma ser basicamente a Lua. Compreendendo a Lua no mapa astral, você consegue entender muito como lidar com essa criança. E aí temos também o Marte no signo de água, que ela costuma ser muito emotiva, muito sensível, e as ações estão muito ligadas a querer agradar suas figuras de afeto, né? Então, assim, é uma forma de ajudar, né, a criança a ter uma ação mais cooperativa, é desenvolvendo a empatia. Bom, espero que esses meus exemplos tenham ajudado a vocês a entender um pouco como usar o mapa astral em momentos, em desafios do desenvolvimento. A birra é um desafio para nós, mamães, né, e educadoras, porque a criança está expressando um desejo, uma frustração, e a gente tem que aprender como fazer com que a criança aprenda a lidar com aquilo. E não é só dizendo não, não pode, fique quieto, né? Porque o objetivo aqui não é esse. É que o objetivo é a gente ajudar a criança a desenvolver inteligência emocional. E inteligência emocional requer também em criar estratégias para lidar com os desafios da vida. Isso serve para a vida inteira. Então, no momento em que a criança vai aprendendo a lidar com o que ela não pode, né? Ela não pode naquele momento, talvez ela possa em outra, precisa desenvolver paciência, uma característica que serve para a vida inteira. Ou então, assim, não pode isso dessa forma, que outra forma a gente pode criar para conseguir o que ela deseja. Então, são aprendizados que deixam a criança, o ser humano, assim, né, mais capaz emocionalmente de lidar com as frustrações da vida. Então, é muito importante a gente aprender a lidar com cada etapa do desenvolvimento. Porque, como diz, né, a criança é a semente da árvore, a criança é o pai do homem, são com as coisas que a gente aprende na infância que ficam enraigados no ser humano que nós seremos. E também quero lembrar que, assim, a criança é um mapa astral todo, certo? Para a gente compreender o potencial, toda a potência daquela sementinha, precisa a gente compreender o mapa astral todo. Não pontos isolados, mas alguns pontos que a gente pode olhar, né? Assim, dentro do mapa astral a gente olha isolado, mas olha também dentro do conjunto, ajuda a gente a lidar com algumas situações. Espero que vocês tenham gostado e que tenham contribuído para o conhecimento de vocês. E aguardo vocês nos próximos vídeos.